vocês, preparados para continuarem nossas aulas de razões e proporções? Venho hoje com a terceira aulinha desse assunto para falar de proporção contínua e também para dar vários exemplos para vocês de questões ligadas a razões e proporções. Com isso, eu vou fechar praticamente o conteúdo, deixando apenas mais uma aula para falar de um assunto bem específico que adoram cobrar em provas olímpicas e militares, que são as chamadas misturas, ok? Então, o assunto que eu tenho para tratar com vocês hoje, um deles, fora os exemplos que eu vou trazer, os exercícios, são as chamadas proporções contínuas. O que é uma proporção contínua? Nada mais é que uma proporção que possui ou os meios ou os extremos iguais, ok? Então, por exemplo, coloquei o exemplo aqui que tem os meios iguais. Ó. A está para B, assim como B está para X. Ó. Nesse caso, os meios são iguais. Por que do nome que aparece? Por que do nome terceira proporcional que está aparecendo aqui? Repare que você tem 1, 2, 3. Esse é o terceiro termo. Te dão 2, você descobre o terceiro. Ele é o quarto termo da proporção, só que 2 são iguais, ok? Por isso que ó, é a terceira letra, ó, A, B e X. Por isso que a gente chama de terceira proporcional. Esse B é o que a gente chama de média proporcional ou média geométrica. Repare, se você fizer o produto aqui cruzado, ó, B ao quadrado é igual a vezes X. Quem já tem um pequeno conhecimento sobre o assunto de médias, se B ao quadrado é igual a vezes X, o B é a raiz do A vezes X. A raiz do produto de dois termos é a sua média geométrica. O nome vem daqui, tranquilo? Então, o que eu vou fazer com vocês? Vou começar com uns exemplos bem simples em relação a esse assunto, para que você consiga ver o que é a terceira proporcional, o que é a média geométrica, né, ou média proporcional, e vou evoluindo para você ver que tem aplicação, ok? Então vamos. O primeiro deles aparece aqui o seguinte: 4 está para 6, assim como 6 está para x. Pela propriedade das proporções, a fundamental, eu posso multiplicar cruzado, não posso? O que eu obteria aqui multiplicando cruzado? 4 vezes x é a mesma coisa que 6 vezes 6, que nada mais é que 36. Ou seja, o que eu tiro daqui, de uma forma até rápida e simples? Que x é igual a 9. Está vendo que esse termo está em verdinho? Ele é a terceira proporcional. 4, 6 e x é o terceiro termo dessa proporção, sendo que nesse caso os meios são iguais. Tranquilo? Olha o outro exemplo. Novamente, pela propriedade fundamental, ó, y ao quadrado é igual a 4 vezes 25. Repare que dessa vez os extremos é que são iguais, também é uma proporção contínua. Ou seja, 4 vezes 25, 100. Então, como que isso aqui vai ficar? Y é igual a raiz de 100, 10. Ok? Então, trabalhando no conjunto dos reais positivos, que é o que eu estou fazendo nesses meus exemplos, o y equivaleria o que para você? 10. Esse cara é a chamada média proporcional ou média geométrica. Você quer entender bem o que é isso? É bem simples. Quando eu uso o nome média, eu estou pensando assim: é um número que substitui um conjunto de outros e que produz o mesmo efeito. Por exemplo, a média aritmética, você soma todo mundo e divide pela quantidade, e você vai descobrir um único número que poderia ficar se repetindo aquela quantidade de vezes e daria no mesmo que todos os outros. Tá? A média geométrica está ligada ao produto. Eu quero descobrir um número que, multiplicado por ele mesmo, substitua o produto de outros dois. Então, olha o que acontece aqui. Ó. 4 vezes 25 é 100. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? Não é o 10? Então, eu posso trocar o 4 e o 25 pelo 10. Pronto, basicamente é isso. Tá bom? Então, aqui eu teria que o y é 10. Meu primeiro exemplo. No meu segundo exemplo, já vou te mostrar uma aplicação disso, né? É bom que a matemática nos dá esses ganchos para as próximas matérias. Então, aqui no meio eu estou usando um conceito brevezinho de porcentagem, nada demais, e vou fazer essa questão que está ligada à média proporcional para vocês entenderem como que ela se aplica. Laís recebeu 2 aumentos salariais. 47% em janeiro de 2019, 8% em janeiro de 2020. Qual foi o aumento anual médio do seu salário? Então, olha só, muita gente poderia pensar que era o seguinte: aumento médio, somos 2 e divide por 2, então 47 mais 8, 55, por 2, 27,5. Errado. Na verdade, um aumento ele se aplica sobre um salário multiplicando esse valor. Como assim multiplicando? Vem aí comigo. Imagina que o salário inicial da Laís fosse X. Aí a Laís teve um 47% de aumento em 2019. Ela vai continuar ganhando o X que ela ganhava mais 47% de X. Isso nada mais é que multiplicar o salário por 1,47. Por que 1,47? É 147%. Os 100% que ela já ganhava mais 47%.
Então, quando eu quero aumentar algo de um percentual, eu multiplico por 1, esse percentual, somando ele. Pode ser que passe de 2, claro. Agora, esse é o novo salário dela. Este novo salário dela, isso aqui tudo, ela vai ter um aumento de 8% sobre tudo isso. Então, sobre este valor, a Laís vai ter um aumento de 8%. Então, tem que multiplicar por 1,08. Os 100% mais 8%. Ok? Só que isso daqui, para mim, poderia ser a mesma coisa que pegar o x e multiplicar duas vezes por um outro aumento, um y e um y. E eu quero que produza o mesmo efeito. Então, olha o que está acontecendo com isso. Cortou isso com isso. Eu só vou rearranjar isso para você ver como isso poderia ficar escrito. Eu não poderia ter escrito isso aqui assim, se eu quisesse? 1,47 está para y, assim como y está para 1,08. Ó, y ao quadrado é igual ao produto. Na verdade, uma questão desse tipo seria calcular a média proporcional à média geométrica entre os dois números. Eu apenas rearranjei para você enxergar. Compreendido? Então, olha o que aconteceu. Tá? Isso aqui só foi um parênteses para você entender. Claro que eu não precisava dar esse passo atrás. Ok? Então, aqui olha o que eu tenho. Y ao quadrado é o produto desses dois, que é 147 sobre 100 vezes 108 sobre 100. Olha o que eu pensaria logo de cara. Eu tenho que tirar a raiz dos dois lados. Então, eu ficaria aqui com y. Desse lado aqui ficaria o quê? Raiz de 147 vezes 100, 108, né? E embaixo, raiz de 100 vezes raiz de 100, que é 10 vezes 10, gente. Então, é 100. Tranquilamente, né? O que vai ficar dentro dessa raiz? 147. Fatorando isso por 3 dá 49, que é 7 ao quadrado. 108 por 2 dá 54, por 2 dá 27, 27 é 3 ao cubo. Né? Então aqui é o cubo. Então ficaria assim, raiz e embaixo o 100. Ou seja, quem é meu y aqui, no caso? 2 ao quadrado, escapa da raiz. 3 à quarta, então 3 ao quadrado sai da raiz. 7 ao quadrado, sai o 7 da raiz, sobre 100. 9 vezes 7, 63. 63 vezes 2, 126 sobre 100. Se isso aqui é 126 sobre 100, isso representa 1,26. Espera aí. Então, ao invés de multiplicar por 1,47 e 1,08, eu poderia ter multiplicado duas vezes por 1,26. Opa, 1,26 é 100, é 1 mais 0,26. Então, quanto que é o aumento, nesse caso aqui, médio? É de 26%. É o que passou do 1, é o 0,26. Ok? Para vocês entenderem que, na verdade, a gente não vê assuntos em matemática que não tem aplicabilidade. Então, uma das funções, uma das maneiras de você utilizar a média proporcional, a média geométrica em questões desse tipo, onde você queira um produto e queira chegar a ele através de números iguais, de constantes. Ok? Então vamos ao nosso exemplo 3 da aula de hoje de proporções contínuas, onde eu vou te apresentar uma questão do Colégio Naval que simultaneamente trabalha os conceitos de terceira proporcional, de média geométrica e também de relações métricas no triângulo retângulo. Ok? Se o número x é a terceira proporcional entre os números a e b, então os segmentos de medida respectivamente iguais a ax e b podem ser em um triângulo retângulo respectivamente. Então vou começar pela parte da aritmética da questão. Então ele fala pra gente o seguinte, que o número x é a terceira proporcional entre a e b. Então eu poderia escrever isso aqui se eu quisesse. Ó. A está para b, assim como b está para x. Então eu montei uma proporção com os meios iguais. É uma opção possível, tá? Então vamos ver se isso daqui me serve. Então disso que eu escrevi aqui, o que eu poderia deduzir? Eu poderia deduzir que b ao quadrado, né, que é o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos, é igual a vezes x. Ou seja, olha o que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Esses valores a, x e b são tais que o seguinte, você tem dois deles, o a e o x, e tem um outro que é o b, cujo quadrado é o produto do a e do x. Tá? Aí você tem que tentar fazer a conexão disso que você acabou de descobrir com o que você já sabe de triângulo retângulo. Então vou botar como observação aqui. OBS. Lembra que você estudou as chamadas relações métricas no triângulo retângulo? Então, quem não estudou isso, eu até convido aqui no canal, eu tenho uma live onde eu falei sobre isso, ok? Então, nas relações métricas no triângulo retângulo, a gente já tem que, na maldade, procurar aquelas que tenham essa cara daqui. E eu lembro de algumas, que são o seguinte, ó, a altura ao quadrado é o produto das projeções, é uma delas. Então, considerando isso daqui o H, isso daqui o M, isso daqui o M. E eu tenho outras duas que, na verdade, são a mesma, que dizem o seguinte,
que o quadrado de um cateto, então vou colocar assim, o cateto ao quadrado é o produto da sua projeção, então projeção do próprio cateto, pela hipotenusa, que eu vou chamar aqui de asão, tá? Que seja. Então imagina que nessa questão minha hipotenusa seja isso aqui, esse asão, tá? Esse projeção do cateto eu vou usar o M, né? Já que eu já estou com o M aqui, certo? E aqui é o C. Então eu me lembro desses dois tipos de relações que envolvem um quadrado de um dos termos e o produto dos outros dois. Então a gente tem que ter essa esperteza de fazer a conexão das matérias, beleza? Então já que eu sei que tem a ver com alguma delas, eu vou procurar as opções que tem a ver, né? Com o quadrado de um cateto, sua projeção e a hipotenusa ou da altura. Então vamos. Tem alguma relação que envolva hipotenusa, um cateto e uma projeção aqui? Vamos lá, hipotenusa, um cateto e uma projeção. Pode ser que seja essa, mas eu tenho que ver se a ordem está certa. Vamos lá. Na ordem dada, eu posso ter a hipotenusa sendo o A, tá? Se a hipotenusa for o A, vamos ver. Poderia, por enquanto, a hipotenusa ser aquele Azinho. Ela estaria aqui. Aí depois o X teria que ser quem na minha ordem? Um cateto. Peraí, isso daqui é um cateto? Não, isso aqui é a projeção, então já está errado. Então a hipotenusa bateu, só que um cateto aqui já deu errado para o X. Então eu já sei que a letra A não serve. Então a letra A está descartada. Então vamos cortando as que não podem. Então, ó, letra A está fora. Aí eu vou para a segunda. Será que o A pode ser a minha hipotenusa? Então vamos de novo aqui. O A ser minha hipotenusa eu já vi que pode, não tem problema. Isso aqui é a hipotenusa. Será que agora o outro cara pode ser um cateto? Eu já vi que não, né? Então a letra B também está descartada, que não tem essa relação com cateto, é com projeção. Então letra B está descartada também. Já sei que não pode ser a letra B. Vamos à letra C. A hipotenusa, uma projeção, então por enquanto está dando tudo certo. A hipotenusa, uma projeção, então também está dando certo. E a outra projeção, pô, peraí, aqui na outra projeção aqui é o cateto. Então letra C também não é. Então estou analisando as afirmativas, eliminando o que é impossível. Então, ó, letra C eu já sei que não é também, porque não se encaixa nesse padrão. Letra D. Será que pode ser uma projeção, o A? Né? Então o meu primeiro cara pode ser uma projeção? Pode. Pode ser a outra projeção? O X? Pode. Então A vezes X, ó, M vezes N. E o outro cara pode ser a altura? Epa, pode. Então, na verdade, como esses três se encaixaram nesse perfil, letra D. Só por desencargo de consciência, vamos ver a letra E. Um deles pode ser um cateto. Então, aqui do outro lado, alguém que aparece é cateto? Não, já está eliminado. Então, letra E eu também sei que não pode ser. Então, quando eu alio o conhecimento do que é média geométrica, do que é terceira proporcional, com as relações métricas do triângulo retângulo, eu mato essa questão. Beleza? Então, espero que tenham gostado dessa aula de hoje, onde eu abordo o tema proporção contínua, falando dos meios, dos extremos, da relação entre eles, do que é terceira proporcional, e onde eu vim escalonando. O primeiro exemplo bem simplesinho, um segundo já mais aplicado para você ver para que serve de verdade esse conteúdo, e um terceiro já de concurso do Colégio Naval. Valeu, galera, e até a próxima!